Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, apóstola Anne do Ministério Profético Moriá. Estamos entrando no ar com mais uma programação abençoada, para abençoar a sua casa, a sua vida, a sua família. A paz do Senhor, pastor Mesquita. A paz do Senhor, apóstola Anne, a paz do Senhor, amado telespectador. Hoje é mais um dia de graça que Deus nos deu para nós estarmos aqui no canal 5.1 News, né, apóstola Anne, fazendo esse programa abençoado, né? E eu creio que Deus vai entrar na sua vida e fazer tremendamente hoje, não perca. E como de costume, a gente já quer orar por você, para abençoar a sua casa, a sua família. E hoje o pastor Mesquita vai estar orando por você, para abençoar a sua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai. Pai, nós te damos graça e te bendizemos, Senhor, pela vida de cada telespectador, Senhor, deste canal, que está nos assistindo, Pai. Pai, dá graça, Senhor, abre suas mentes, Senhor, porque nós cremos, Pai, que Tu vai fazer tremendamente, porque nós somos só um canal, Pai. Quem faz a grande obra é o Senhor, meu Deus. Eu te agradeço pela vida de cada um. Eu te peço, Senhor, abençoa todos, meu Pai. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E você não saia daí, nós vamos a um intervalo. E tenha certeza que essa programação Deus vai falar com você. Sabemos que madeira é essencial em qualquer construção e encontrar um local em que oferece qualidade e excelência no material é primordial na sua obra. A Madeireira Novo Horizonte trabalha com itens básicos como portas e janelas, caixilhos, madeirites, telhas, forro PVC, caibo e madeiras em geral. Olha, oferece o serviço de entrega totalmente gratuito em toda a cidade. Pagamento no dinheiro e todos os cartões, parcelando em até 6 vezes. Localizada na rua Petrolina 10525, no bairro Mariana. Músicas e mensagens que edificam é aqui. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. Boas Novas FM. Um dia me atraiu. 24 horas de programação diversificada voltada para o fortalecimento da família. 91,5. Estamos de volta com a programação do Ministério Profético Moriá, que ficamos localizados ali em frente ao Tênis Clube, na BR-364, ao lado do Bairro Novo. Os nossos cursos é quinta-feira, como está passando aí na tela, às 19h30 e domingo às 9 horas da manhã. O nosso telefone também está na tela. Você que quer nos fazer uma visita, você que quer uma oração, você pode nos ligar ou você pode fazer uma visita e o nosso endereço está na tela. Os cultos é quinta-feira às 19h30 e domingo às 9 horas da manhã. Não é isso, pastor Mesquita? Verdade, vem nos fazer uma visita. Ali, a nossa igreja é em frente ao Tênis Clube, na BR-364, loteamento Servilha. Você entra à direita, você vem na BR, entra à direita, primeiro prédio no canto. Você vai ver uma equipe ali, tem uma equipe muito boa ali para lhe receber. E o principal, Deus tem operado tremendamente naquele local. Se você que está precisando de uma grande bênção, você que está precisando de uma cura, do milagre, e procurou já todos os meios, não teve resposta, venha que Deus está fazendo naquele local. Deus tem feito uma obra tremenda ali. E eu gostaria já de deixar aqui, de avisar, que domingo à noite, dia 13 de agosto agora, né, nesse próximo domingo, nós vamos estar ali no Ministério Pentecostal Nova Esperança, ali do pastor Sávio, da pastora Flávia, né? Ministério Pentecostal Nova Esperança, que fica ali na Avenida Calama, tá? Nós vamos estar ministrando, fazendo encerramento do aniversário de 2 anos do Ministério Pentecostal Nova Esperança, com o pastor Sávio e a pastora Flávia, não é isso, pastor Mesquita? É verdade, vai estar eu, o apóstolo Anne, e a liderança do Ministério Profético Moriá também vai nos acompanhar, não é, apóstolo? Sim, a nossa junta diaconal vai estar conosco ali, e a banda que também nos acompanha vai estar conosco, e a gente vai estar aí fazendo o encerramento do aniversário da igreja, do Ministério Pentecostal Nova Esperança, ali na Avenida Calama, né, próximo da AMAC, né? A gente vai estar ali domingo às 19h30, num culto abençoado, que é o encerramento de 2 anos de aniversário
da festa Ministério Pentecostal Nova Esperança, do pastor Sávio e da pastora Flávia. Se você quer nos conhecer, se você quer, né? Mas a apóstola fica um pouco distante. Eu moro ali próximo do bairro Cristal da Calama. A gente vai estar lá na Igreja Nova Esperança, não, melhor, Igreja Pentecostal Nova Esperança, do pastor Sávio e da pastora Flávia. Às 19h30, este culto abençoado, né, pastor Mesquita? Verdade. Vai lá, irmão. Você que congrega ali perto, que mora ali perto, que quer ouvir a palavra de Deus, vá lá. Nós cremos que Deus vai fazer tremendamente. Sempre que a gente tem ido e tem nos convidado e a gente vai em algum local, para honra e glória do Senhor, ele tem respondido, né, apóstolo? Sim. E tem feito... Os sinais dele sempre tem nos acompanhado. Para honra e Deus glória tem do Senhor. surpreendido, né, pastor Mesquita? É. E ali no altar do Ministério Profético Moriá, a porção da presença de Deus é muito grande naquele lugar. Por isso que a gente tem essa programação e convida você a nos visitar. Há uma quinta-feira às 19h30 ou domingo às 9h da manhã. Muitos testemunhos, muitos milagres, palavra revelada, muito poder de Deus no altar do Ministério Profético Moriá. Convide aí o povo, pastor. Irmãos, quinta-feira às 19h30 tem um culto abençoado. É ali no Ministério Profético Moriá, no loteamento Servilha, em frente ao tênis clube, né? Ali onde tem a piscina de onda, irmãos. Você vem na BR-364 e ali chegando em frente ao tênis clube, você dobra à direita e o primeiro prédio no canto é o prédio do Ministério Profético Moriá. Ali tem um povo abençoado para lhe receber, para lhe direcionar. E o principal, irmão, Deus tem feito maravilha naquele local. E domingo às 9h da manhã nós também estamos lá no altar do Ministério Profético Moriá. E hoje nós temos convidados, tá? Convidados que congregam lá no Ministério Profético Moriá, que você vai ouvir muitos testemunhos e vai confirmar tudo aquilo e mais um pouco do que Deus faz no altar do Ministério Profético Moriá. Não saia daí, nós vamos a mais um intervalo e não saia daí, Deus vai falar com você. Sabemos que madeira é essencial em qualquer construção e encontrar um local em que oferece qualidade e excelência no material é primordial na sua obra. A Madeireira Novo Horizonte trabalha com itens básicos como portas e janelas, caixilhos, madeirites, telhas, forro PVC, caibo e madeiras em geral. Olha, oferece o serviço de entrega totalmente gratuito em toda a cidade. Pagamento no dinheiro e todos os cartões, parcelando em até 6 vezes. Localizada na rua Petrolina 10525, no bairro Mariana. Músicas e mensagens que edificam é aqui. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. Boas Novas FM. Um dia me atraiu. 24 horas de programação diversificada voltada para o fortalecimento da família. 91,5. Estamos de volta com a programação do Ministério Profético Moriá. E como eu avisei no bloco anterior, que a gente ia ter convidados especiais que congregam lá no Ministério Profético Moriá. E está no estúdio conosco hoje a senhora Dejeane Pantoja. A paz do Senhor, Dejeane. A paz do Senhor, apóstola. Dejeane, é uma alegria ter a senhora aqui no programa do Ministério Profético Moriá. E eu gostaria que a senhora relatasse quanto tempo a senhora está lá no Ministério Profético Moriá. Eu estou há 9 anos, vou fazer 10 anos no Ministério Profético Moriá. Tudo isso? Já, tudo isso. Eu casei na igreja lá, a senhora me casou em 2014. Já tem um tempo, hein? Já, O tempo passa e a gente nem percebe, né? nem percebe. E como que você chegou no Ministério Profético Moriá? Foi através de quem? Como é que foi? Eu fui pelo convite do meu irmão, que na época ele estava lá congregando na igreja Ministério Profético Moriá. Aham. E naquela época eu estava totalmente no mundão. Foi que ele convidou eu e meu esposo, na época nós estávamos só amigados, né? E Deus tocou nosso coração e nós fomos. E quando vocês chegaram lá, vocês dois estavam no mundo. Sim, estávamos no mundo. E como que estava a vida de vocês, a vida conjugal, a vida financeira, como que estava?
Nós só estávamos amigados, nós não estávamos trabalhando no momento. E nós fomos todos quebrados para lá. Pedi um conchego, né? Um socorro de Deus na época, que a batalha já estava grande, já apertando. E foi na época que meu irmão nos convidou para nós ir. E aí vocês começaram a congregar e aí Deus foi fazendo. Foi fazendo. Primeiro me batizei. Primeiro eu me reconciliei com o Senhor, aceitei Jesus como meu Salvador. E com o tempo teve o batismo, me batizei na igreja. E depois a senhora me casou, mais o meu esposo. Uhum. E o que a senhora viu de diferencial no altar do Ministério Profético Moriá? O diferencial é, quando Deus usa a senhora e profetiza e fala, pode ter certeza que vai cumprir. Pode tempo passar o que for, mas vai se cumprir no tempo de Deus e conforme a sua busca. E a senhora começou a exercer ministério lá no Ministério Profético Moriá, foi isso? Sim, o Ministério de Dança de Miriams. E o seu esposo também chegou a ser diácono do ministério, não foi isso? Sim, senhora. E qual foi um dos primeiros testemunhos, ou um testemunho assim, que impactou muito, que Deus fez na sua vida? Foi uma mulher que estava gestante, e o médico tinha constatado dela que a criança dela ia nascer com problema. E a senhora pôs a mão dizendo que não ia ser. E foi aquilo que a senhora falou e Deus cumpriu, Deus lhe honrou. Mas na sua vida, desses 9 anos, quase 10, a senhora poderia relatar para quem está em casa alguns testemunhos do que Deus fez? Sim. O primeiro testemunho seria o meu filho, que na época eu tomava muito anticoncepcional e o útero estava muito fragilizado na época e não podia engravidar. Já tinha passado pelos médicos já também. E Deus lhe usou profundamente para profetizar no meu útero. E assim fez. E naquele dia foram 5 mulheres, não foi isso? Sim, senhora, foi 5 mulheres. E as 5 mulheres que foi profetizado vida no útero, e assim se fez. No meu, veio o meu filho, que na época meu esposo estava querendo tanto um filho homem. E foi aí que Deus me deu esse filho. E quando foi para bater a ultrassom, para falar para a senhora qual era o sexo do meu filho, a senhora já sabia antes de a gente falar para a senhora, porque Deus ali tinha lhe falado já qual seria o sexo da criança. E o que mais que Deus fez na sua vida, na vida do seu marido no Ministério Profético Moriá? Foi os empregos, que a gente estava desempregado na época, né? E foi um emprego que meu esposo tanto queria na área da vigilância também, que a senhora profetizou, e ele hoje está trabalhando na área. E os bens também que Deus foi dando conforme o tempo, né? Vocês chegaram à época de sair do Ministério Profético Moriá, não foi isso? Sim. E aí, nessa época que vocês chegaram a sair, vocês ficaram com 2 anos longe? Mais ou menos. Mais ou menos 2 anos. Aconteceu uma situação muito forte, não foi isso? Sim. Chegou uma parte no extremo de nós ir para um mundão, assim, tipo, fazer umas coisas, né? E bebedeira, tudo. E chegou um tempo que nós estávamos querendo dar o basta. Foi o tempo que meu esposo surtou, na época. Em 2018, ele surtou. Chegou a andar na rua, assim como veio ao mundo. Triste a situação. Chegou a ser internado. Mas antes disso, o pessoal, não, é demônio. É demônio, é demônio. Aí estava na casa da minha sogra. E chamaram os pastores para orar nele.
E quando chegaram lá, colocaram a mão nele, nada, eu falei assim, já sei, para uma pessoa que eu vou ligar, que eu sei que vai resolver essa situação. Foi quando eu consegui seu número de volta e liguei para a senhora ir lá com a gente resolver aquele assunto, porque já estava no extremo já. E fazia quanto tempo que ele estava assim? Acho que umas 2 semanas, eu acho, mais ou menos. E foi piorando. Quando eu lhe chamei para a senhora ir lá, pedisse socorro com urgência. E a senhora foi lá comigo. A maior dificuldade no dia foi tanta aprovação assim que só para dizer que foi de Deus mesmo, confirmação, porque os obstáculos que teve, até a senhora chegar lá onde eu estava, a senhora teve que arrumar um carro emprestado para poder chegar até lá. E assim a senhora foi, sem contar o que aconteceu, o que passou, entendeu? Ela só foi focada naquele problema lá para nos socorrer. E a senhora chegando lá, eu lembro como fosse hoje. Quando ele viu a senhora, ele caiu no chão de joelho, pedindo perdão, pedindo desculpa. Tipo, como a memória dele estivesse voltando em si. Aí, uma coisa que a senhora conseguiu, que eu na época não conseguia. Falou suavemente para ele, meu filho, entra no seu quarto e põe uma roupa. Não precisou gritar, não precisou falar alto. Mansamente a senhora falou, meu filho, entra no quarto e vai pôr uma roupa. E assim ele fez. Ele foi lá, pôs uma roupa e falou assim, mamãe, perdão. Perdão por ter virado as costas, perdão por tudo que lhe tinha acontecido. A memória dele foi voltando em si. E foi se reconciliando, né? Depois da recaída, que a gente conseguiu levar ele para o hospital, ficou no hospital de base, 10 dias internado, na psiquiatria. E a senhora foi lá visitar ele. Aí ele ficou muito feliz quando ele soube que a senhora tinha ido lá visitar ele. Nos primeiros dias, para mim, foi um horror de ele ser internado. Porque é muito triste ver uma pessoa que você ama naquela situação, surtada, chegar ao ponto de ser amarrado numa maca. Não tem explicação. Porque uma pessoa que você ama muito está ali, amarrado. Não tem como explicar. E os médicos tinham dito que seria 30 dias ou mais que ele ia ficar internado, né? Sim. Na psiquiatria. E ali eu orientei a senhora e eu disse, irmã, nós somos uma campanha removendo o coração de pedra. E eu disse, irmã, venha fazer essa campanha, que antes de terminar essa campanha, o seu marido vai estar na igreja com a senhora. Vai estar de alta da psiquiatria e vai estar na igreja com a senhora. Não foi isso? Foi. E assim, e tem mais, a irmã, estavam os dois, me parece, desempregados de novo, né? Estavam os dois. E ali a irmã voltou para a casa do Senhor, começou a campanha do removendo o coração de pedra pelo coração de carne. E ali com 2 semanas que ela já estava de volta na igreja, o Senhor abriu a porta de emprego para a senhora, não foi? Sim. E o que os médicos tinham dado 30 dias ou mais, ele internado na psiquiatria, antes de terminar a campanha, muito antes, para a glória de Deus, ele estava na igreja com a senhora, não foi? Já estava lá com a gente. E quando ele saiu do hospital, ele saiu com um monte de remédio. Mas relações de remédio para ele tomar, prosseguir com medicação. Controlado. E chegou um tempo que a senhora falou, minha filha, não se preocupe com isso. Ele não vai ficar na dependência disso. Não vai ficar. E foi assim que aconteceu. E não passou muito tempo tomando aqueles remédios.
É tanto que quando ele parou de tomar, depois que decretamos que Deus, botamos nossa fé realmente em Deus, e o que a senhora falou que nós ele não ia ficar muito tempo usando esse medicamento, ele parou pela glória de Deus e melhorou. E aí, num culto, num domingo de manhã, Deus pegou e falou assim, manda o povo colocar o celular em cima do altar. Foi. E aí, o povo colocou o celular em cima do altar. E a gente pegava o telefone e Deus ia dando a revelação, não era isso? Isso. E aí foi quando Deus deu a revelação referente ao emprego dele, né? E Deus deu o período. Dentro de 90 dias você vai ter o emprego dos seus sonhos, não era isso? Sim. E aí com 60 dias, 40 dias, alguma coisa assim, eu não lembro direito, a senhora lembra? Acho que foi em 60 dias. Aí ele recebeu a ligação para ir para a entrevista para o emprego dos sonhos, foi isso? Foi. A senhora pode relatar aí. E ele foi com toda alegria testemunhar que Deus abriu essa porta de emprego para ele lá da vigilância. E para honra e glória ele está até hoje nesse trabalho, nesse emprego. Aí ele falando assim que só vai sair dali só quando Deus permitir, porque foi Deus que lhe deu. A irmã Dejane, ela tem muitos testemunhos, né? Referente à irmã dela que chegou no Ministério Profético Moriá, não era formada. E Deus nos deu uma visão, uma revelação da irmã dela vestida de um jaleco branco, não é isso? E hoje ela é o quê, Dejane? Pela glória de Deus, ela conseguiu se formar na fisioterapia, né? E hoje ela é fisioterapeuta. E ela chegou a trabalhar já numa clínica já de fisioterapeuta, exercendo a função, né? E tá muito feliz com isso. Entende? Então, assim, Deus precisa de um para entrar na família. Verdade. Entendeu? A irmã Dejane tem um irmão que mora, né, no estado do Mato Grosso, não é isso? Isso. Ele está recluso, né? E um dia, no altar do Ministério Profético Moriá, a mãe dela congregava conosco, e eu disse no altar do Ministério Profético Moriá: minha irmã, a senhora está colocando a mão nas coisas de Deus aqui, e Deus está colocando alguém lá perto do teu filho para pregar para ele, e a senhora vai receber a notícia que ele vai descer as águas. Foi isso? Foi, exatamente isso. E aconteceu. Lá onde ele estava, foi um pastor e começou a pregar para eles. E ele aceitou Jesus e desceu as águas. E ele estava até também profetizando lá dentro. Fazendo a obra de fazendo Deus. a obra de Deus lá dentro. Entendeu? Então, assim, a gente olha e diz, não, mas é longe, longe. Aonde Jesus está lá operando, derramando, não se torna longe. Porque é a presença do Senhor é que faz a diferença. É os milagres, é os testemunhos é que faz a diferença no altar do Ministério Profético Moriá, né? E você poderia contar o livramento do seu pai, o que Deus falou, que depois você foi lá no altar e testemunhou? Meu pai tem um grande histórico de livramento. Jesus, amados, acho que Deus tem um grande propósito na vida dele. Que ele já caiu de telhado, já caiu de uma árvore. Ele, oh Jesus, subiu numa árvore de... Eu esqueci o nome agora no momento, de jaca. Acho que para arrancar a jaca. E lá de cima caiu junto com a jaca. Então, esses foram um dos livramentos que Deus deu para ele. E tem uma revelação que uma vez a sogra me contou, que sabia só eu. Eu estava varrendo o meu quintal e orando pela vida do meu pai. E só eu e Deus. E Deus lhe mostrou para a senhora. E a senhora me revelou lá na igreja. Que daquela oração que eu estava fazendo pelo meu pai. Do mesmo jeito. E assim Deus fez. A bondade e a misericórdia do Senhor tem sido real no altar do Ministério Profético Moriá. Eu só preciso entender uma coisa. Quando Deus fala, Deus cumpre.
não cumpre no seu tempo nem da sua maneira, mas quando ele fala, ele cumpre, né, Dejane? Sim. Dejane, o que você diria para quem está em casa te assistindo agora, referente ao Ministério Profético Moriá? Que sem dúvida, tudo que sai do altar é verdadeiro, é puro, jorra água limpa. Aquilo que você está precisando no momento, aquilo que estiver passando, às vezes você não precisa nem falar, porque quando você chega de coração quebrantado, Deus no momento já entra com seu Espírito Santo e com sua profeta também entra em ação, mostra para sua profeta e dá direção para aquela situação. Então não tenha medo, que é uma resposta, que é uma mudança de vida, de casamento, na vida espiritual. Vai para o Ministério Profético Moriá, porque lá é certeza que no momento que você entrar naquele lugar, tiver com o coração aberto para Deus, você não sai do mesmo jeito que você entrou. Você sai de lá renovado, restaurado, até aquela mínima coisa. Aí eu cheguei na igreja com uma pequena dor de cabeça. Meu irmão, você passou da igreja, da porta para dentro, já passou a dor de cabeça. Porque ali você sente a presença de Deus, ali você sente o acolher de Deus. E quando responde também, a gente fica maravilhado. Dejane, para quebrar um pouco o seu nervosismo, a senhora é habilitada hoje? Ô, Glória! E hoje a senhora usa uma moto zero, né? Sério. E como foi essa moto? Conte para quem está em casa. Essa moto, ô Jesus, a senhora profetizou na minha vida também essa minha habilitação. Ô Jesus, e assim fez, cumpriu. Estou aí habilitada. Morrendo de medo de andar no trânsito, ainda mais de carro, né? Porque de moto a gente vai, mas meio arriscado, mas a gente vai. E pela glória de Deus, Deus nos abençoou por uma Fecto, né, branca, zero, para quem não tinha condições de comprar zero, que antes a gente comprava de segunda mão, de terceira mão, às vezes a gente comprava documento atrasado, que nós chegamos a perder na BR também, na PRF. Chegou um momento no altar do Ministério Profético Moriá, nós saímos ungindo as motos, as bicicletas, os carros velhos, não foi? Sim. Os carros mais antigos. E, inclusive, a Dejane e o seu esposo, justamente foi uma dessas unções aí. Hoje seu marido anda também numa moto nova, né? Sim. E quando a gente retornamos para a igreja, nós chegamos todos quebrados de novo. Todo quebrado. Aí a gente tinha um Palio, aí a gente trocamos uma moto para ficar mais fácil por causa das condições que a gente não estava tendo no momento. Aí nós acabamos perdendo na BR. Aí começou aquelas provação, né? Aí, nós não vamos desistir, nós vamos continuar prosseguindo. Nós chegamos a ir a pé para o Ministério Profético. A gente mora na Zona Leste. E lá no Ministério Profético Moriá é na BR. E nós chegamos a ir a pé. E Deus foi nos honrando, porque viu nossos esforços. Entendeu? E depois a gente conseguiu uma bicicleta para cada. Aí a gente continuou indo. Daqui vai prosseguindo. E mesmo com os esforços, nós ia de bicicleta. Depois Deus abençoou a moto do meu esposo. E aí nós começamos, aí foi um dia quando nós oramos, ungimos e falamos, ou é carro novo, ou é moto nova. Usado não mais e bicicleta não mais. Verdade, apóstola. Bom detalhe. E foi na época mesmo que a gente estava andando de bicicleta e ele comprou justamente a Fecto vermelha, zero dele. E depois de 2 anos eu consegui essa minha. Pela honra e glória do Senhor Jesus. Perseverança, crer e confiar. Deus fala, Deus cumpre, né? A irmã é dizimista, não é isso? Sim, senhora. O que você diria para quem não é?
Para quem não é, a tendência é só declínio, né? Porque as coisas podem ir bem até onde Deus prometeu, porque Ele não é homem para voltar atrás na sua palavra. Ele vai até onde a parte dele. Tem a parte dele e a parte nossa para a gente fazer, para que Deus continue trabalhando na nossa vida. A gente continuando a ser fiel com Deus, e Deus, Ele não é fiel com a gente. Então, Ele não deixa que o declínio aconteça na nossa vida, mas sim ou permaneça ou subir. Diga aí para quem está em casa assistindo a gente os dias de culto, os horários, e faça um convite. O dia de culto é dia de quinta-feira, às 17h30 da noite. 19h30. 19h30. E também nos domingos, às 9h da manhã. Venha nos fazer uma visita. E tem o Ministério de Dança também abençoado, o Ministério de Sementinha de Cristo, nossas crianças dançando, louvando ao Senhor também. Usando nossos pequenos já desde já, né, apóstola? Exatamente. Deus tem sido real no altar do Ministério Profético Moriá. Muito obrigada, irmã Degiane. Foi uma alegria ter a senhora no estúdio do programa da sua igreja. E que o céu continue abençoando. Amém. Deus Paz do abençoe. Senhor. Sabemos que madeira é essencial em qualquer construção e encontrar um local em que oferece qualidade e excelência no material é primordial na sua obra. A Madeireira Novo Horizonte trabalha com itens básicos como portas e janelas, caixilhos, madeirites, telhas, forro PVC, caibo e madeiras em geral. Olha, oferece o serviço de entrega totalmente gratuito em toda a cidade. Pagamento no dinheiro e todos os cartões, parcelando em até 6 vezes. Localizada na rua Petrolina 10525, no bairro Mariana. Músicas e mensagens que edificam é aqui. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. Boas Novas FM. Um dia me atraiu. 24 horas de programação diversificada voltada para o fortalecimento da família. 91,5. Estamos de volta com a programação do Ministério Profético Moriá. E eu gostaria novamente de deixar um convite a você a participar em um dos nossos cultos na quinta-feira às 19h30 ou domingo às 9h da manhã no altar do Ministério Profético Moriá, que fica no loteamento Sevilha, em frente ao Tênis Clube na BR-364, um lugar de adoração a Deus, um lugar cheio da presença do Senhor. E o nosso telefone está na tela, o nosso endereço também, e você pode entrar em contato via WhatsApp conosco e venha nos fazer uma visita, aonde a presença de Deus é real no altar do Ministério Profético Moriá, lugar da presença do Senhor. E eu não poderia deixar passar novamente de dia 13, domingo à noite, às 19h30, nós vamos estar na Igreja Pentecostal Nova Esperança, no Cristal da Calama, ali com o pastor Sávio e a pastora Flávia. Nós vamos estar ministrando o encerramento da festa de 2 anos da Congregação Pentecostal Nova Esperança. Você que quer nos conhecer, você que quer ouvir uma palavra de Deus, e você mora ali próximo do Cristal da Calama, nós vamos estar ali na Igreja Pentecostal Nova Esperança, do pastor Sávio e da pastora Flávia. E está hoje no estúdio conosco Lúcio Roge. Seja bem-vindo, Lúcio. Pai do Senhor, apóstolo, obrigado pelo convite. Deus abençoe a todos que nos assistem. E aqui, né, para ajudar a fortalecer a fé daqueles que nos veem, né? Lúcio Roger, como que você chegou no Ministério Profético Moriá? Através de quem? Como que foi? Então, apóstolo, eu passava por um momento muito delicado na minha vida. Eu perdi um grande amigo em dezembro de 2021, exatamente dia 27. E isso gerou um impacto muito grande na minha vida. Eu nem imaginava que eu fosse ser impactado dessa forma. E, consequentemente, eu entrei em um quadro depressivo muito grande. Naquele momento,
eu acabei por me desligar da empresa no qual eu trabalhava. Pensei que sozinho eu fosse conseguir me recuperar. Em seguida busquei ajuda médica, né? Passei por alguns tratamentos, né, médicos, na busca de me recuperar, tirar de dentro de mim aquela tristeza, né, que vinha tomando conta. Você se sente bloqueado, é algo que eu não desejo a ninguém. Existem muitas pessoas ainda, nos dias atuais, ainda julgam a depressão, mas somente quem passa, sente aquilo, sabe o quanto é pesado e o quanto é sério. E iniciei o tratamento médico, realmente me ajudou, né? Comecei a me fortalecer, mas faltava algo. Eu não estava conseguindo caminhar, né? Me reerguer por completo. E afastado, né, da casa do Senhor já há um bom tempo, você entra naquela linha de pensamento de que não estou fazendo nada errado, né? Seguindo aquela vida ali, família, casa, trabalho, fica protelando. Um dia eu volto, um dia eu volto, um dia eu volto, né? Daqui a pouco eu me conserto e se brincar esse dia acaba não chegando. E eu precisei passar por isso para poder voltar aos caminhos do Senhor. Mas de que forma? Já havia congregado em outros 2 ministérios bem diferentes do Ministério Profético Moriá. E meus pais residem ali próximo. E minha mãe já havia visitado a igreja algumas vezes. Já havia visitado o ministério algumas vezes. E aí ela me falou: meu filho, tem uma igreja aqui, eu gostei muito, por que você não faz uma visita? Aí eu falei: sim, mãe, eu vou. Aí eu passei a visitar. Ela foi comigo umas 2 vezes. Isso final de 2022, já os últimos meses do ano. E aí ela foi comigo, fiz algumas visitas no ministério e continuei visitando sozinho. Gostei, me senti bem no local. Era um momento em que eu precisava muito de Deus, né? Não que exista outro momento que a gente não precise. Todo momento, mesmo que estejamos muito bem, nós precisamos de Deus, né? Só que só deixa para enxergar isso no momento de angústia. E foi quando eu dei continuidade na caminhada e me senti abraçado pelo ministério, fui muito bem recebido. E foi quando eu comecei a observar o mover de Deus naquele lugar, a forma que Deus me recebeu ali, entendeu? Foi o diferencial, foi o que me segurou lá até hoje, né? Não que isso para mim seja algum empecilho, mas existe uma boa distância entre minha residência e o ministério, né? Tanto que eu vivo correndo lá devido aos horários, devido à distância. Mas isso para mim não é problema nenhum. E porque me sinto muito bem naquele local. E como eu havia dito, né, eu estava num momento de declínio pessoal. E foi ali que eu me reencontrei com Deus. Você se sente muito impactado com o mover de Deus lá? Sim. Os ministérios no qual eu pertencia anteriormente eram neopentecostais, né? Mas eu já conhecia os ministérios pentecostais, né? O reteté, aquele fogo, através dos ministérios no qual a minha mãe passou, né? Alguns amigos também. Isso até faz parte de como eu me converti lá atrás, né? De quem me levou à igreja. E quando eu cheguei lá,
eu vi novamente esse mover de Deus diferente, né? Deus chegar e falar com você e você saber que era Ele. Eu vinha de um momento que eu estava quase que há um ano enclausurado, né, ali na minha casa, dentro da minha mente, perdido, né, tentando me reencontrar. E é até difícil falar. Quando eu cheguei na igreja, o Senhor usou muito a apóstola para falar de coisas que só eu e ele sabíamos. Entendeu? E nesse momento você não consegue ter dúvidas que é Deus falando. Foram coisas que só você viveu no seu íntimo, foram coisas que você falou diretamente para ele, como eu até falei para o apóstolo esses dias, minhas orações da mente, que eu sempre fiz muito nas minhas conversas com Deus, né, na mente, e que coisas que eu sentia, que eu pensava, que eu estava passando, e que só ele sabia, e ele usou a apóstola para falar tudo isso, para me acalmar, para me acalentar, e isso me ajudou muito, né? Foi um momento muito importante na minha vida. Foi quando eu consegui migrar daquele mundo que eu havia me fechado e comecei a voltar meus olhos para a vida novamente. Deus trabalha de uma maneira muito linda, Lúcio. Deus primeiro começa a arrumar a nossa casa dentro, internamente, para depois as coisas de fora começarem a ser ajustadas. Só que a gente tem muita pressa, você que está assistindo a gente tem muita pressa que Deus resolva logo o que está externo. Deus não, Deus trabalha de dentro para fora. Ajustou dentro, resolveu dentro, está buscando Ele, está se alimentando da presença dEle, da palavra dEle. E quando você começa a estabilizar dentro, aí é que Ele começa a agir fora. E aí Ele começa a agir fora e você começa a ver os frutos daquilo que foi ajustado dentro. E isso que o Dr. Lúcio está falando é muito forte, que ele está falando aqui. Por quê? Porque às vezes você está aí em casa assistindo a gente em algum lugar, não sei aonde, mas você está ligado conosco através dessa programação e também pelas redes sociais, né? No YouTube, o Ministério Profético Moriá, no Instagram, Apóstola Anne. Você vai verificar, queridos, que Deus, ele não mudou. Só que muitas vezes a correria, como o Dr. Lúcio acabou de falar, volto hoje, volto depois, volto e nunca volta. É necessário você voltar à casa de Deus. É necessário você voltar à presença do Senhor. Por quê? Porque o seu braço luta por um tempo. Mas chega um momento que o seu braço cansa. E quando um dia você sentiu a presença, o poder, o toque, o renovo de Deus, Ele falar contigo, ali foi o selo do Senhor. Isso. Então não dá mais para ficar sem esse selo, não é verdade? Sim, sim. Foi aí que, naquele momento em que meu mundo, né, tipo assim, que eu me fechei, que eu passei por aquilo, eu estava cheio de projetos, cheio de planos. Eu ia dar uma alavancada na minha vida muito grande, e de repente aquilo que iria, né, aquele degrau que eu iria subir, eu fiz foi cair, entendeu? E eu não conseguia, eu tentava me levantar e não conseguia. E as pessoas ao meu redor achavam que era somente eu querer. Vinham, né, fala, vai, faz, tenta, levanta, vai, vamos lá, tenta fazer, faça, aconteça. Mas eu não conseguia, eu não tinha forças, parecia que eu estava travado, né? Não encontrava uma forma
de me recolocar nos trilhos. E algo, sim, inexplicável. E foi Deus mesmo ali no momento que eu me voltei para Ele novamente, que Ele começou a desamarrar. O senhor está há um ano e meio no Ministério Profético Moriá, é isso? Um ano, apóstolo, nem um ano ainda, não. Tem meses? Meses. Nesses meses de Ministério Profético Moriá, você já viu vários testemunhos, já? Sim. Inclusive eu gostava muito dos testemunhos da irmã Mônica, né? É uma pessoa no qual eu tive um afeto muito grande e, né, por questões pessoais não está conosco hoje, mas os testemunhos dela me impressionaram muito, né? 9 anos de Ministério Profético Moriá, ela tinha muito testemunho. Tinha muita coisa, né? Realmente. E todos os dias tinha algo ali, né? Temos ali, toda semana nós temos algo novo, né? Não é aquela coisa estagnada, repetida. Aí eu vou fazer uma pergunta. Desses testemunhos que você viu ou ouviu, até mesmo da diaconisa Mônica, né? Qual que mais impactou você, assim, que você... Meu Deus! Assim, os testemunhos, o que mais chama a atenção, porque lá tudo é testificado, né? Não fica nada no achismo, não era. Nada muito... Tudo que é dito, você consegue comprovar, né? Se materializa futuramente. Até porque quando Deus dá uma revelação lá, é entregue de microfone na boca, né? Isso. E a grande maioria dos testemunhos que mais me chamaram a atenção, como eu disse agora há pouco, foram os dela, porque eram coisas assim que se for nos levarmos pela questão, pela lógica, né, pelo que é palpável ali, eram coisas que ninguém faria, né? Você olhar, falar assim, vem aqui, me busque, vamos ali ungir um determinado terreno que você futuramente vai ganhar uma disputa de prestação de serviço. Primeiro você se desprender de recursos em algo que você sabe que não é fácil, né? Não é uma disputa tão fácil. E aí a pessoa ir lá, né, pela fé, realmente, né, e depois ouvir a história, passo a passo, tudo como aconteceu, é realmente de espantar ali, de chamar a atenção. É porque não dá para entrar em detalhes e contar, né, agora, mas são coisas assim que me chamaram muita atenção, entendeu? E ver a veracidade, né, dos fatos. É algo que chama muito a atenção, né? E fortalece muito a fé, né? A gente vê que existe um Deus vivo que as pessoas não conseguem entender quando se fala nesse Deus vivo, né? Ele não é uma imagem, não é um Deus adormecido. Ele está lá, ele está olhando por nós, ele está nos ouvindo e está trabalhando por nós, né? Isso é muito forte, né? É muito forte. E você falando isso, eu me lembro, assim, vem rapidamente, assim, como um filme passar na minha cabeça, quando foi, né, que ele está falando aqui a respeito de um hipermercado, não é isso? Isso. Uhum. Que o terreno estava em mato e Deus nos deu uma revelação. E eu disse para a diaconisa Mônica, olha, Deus me deu uma revelação e nós temos que ir lá ungir. E quem vai fazer essa parte toda de terraplanagem será a empresa do seu esposo. E ela disse, e nós vamos? Eu falei, vamos. Procura um lugar, compre óleo ungido, nós vamos lá consagrar, apresentar a Deus. Deixa eu ouvir ela contar isso, viu? Isso, sim. E nós fomos, oramos, apresentamos a Deus. E 30, 40 dias depois, o marido dela estava lá. E aí ela disse, olha, apóstola, mas ele vai querer tirar o maquinário de lá, porque não tem contrato assinado, não tem nada. Eu falei, não. Deus falou que ele pode continuar lá. Continuar os maquinários da empresa dele lá. E vai ter uma reunião fora do estado de Rondônia. Ele vai ser chamado.
Foi isso que ela disse? Foi. E que a empresa, vão inclusive dizer que o preço maior é o dele, mas como ele chegou primeiro, ele vai se manter lá e a obra é dele. E assim aconteceu para a glória de Deus. E ele fez toda a terraplanagem desse hipermercado da cidade de Porto Velho. E assim, quando Deus fala, Deus cumpre, né? E ela testemunhou isso várias vezes, não foi isso, irmãos? Sim, sim. Assim, irmãos, tem muito testemunho de cura, né? De Deus tirou muita gente do leito de morte. Mas são momentos em que a pessoa realmente está quebrantada, ela está ali movida pelo sentimento, ela está buscando a Deus, então aquilo que você pede para que ela faça, ela faz com maior facilidade. Agora, uma situação como essa é um pouco mais improvável que alguém vá acatar né, um pedido igual a esse. É por isso que chama até um pouco mais de atenção. E assim, esse aí é um dos vastos outros testemunhos que tem, né, a respeito. E você poderia compartilhar com quem está em casa assistindo a gente um mais recente que você ficou impactado, que aquilo mexeu contigo? Há poucos dias Deus deu o livramento para sua mãe, não foi? Isso, existe, né? Já tive bênçãos pessoais, né, da minha família, e teve também da irmã Andressa, né? A apóstola entregou uma revelação para ela no dia no culto, salvo engano, na quinta ou na terça-feira, não me recordo ao certo. Foi no domingo de manhã? Olha, nenhum dos dois. Então, que o marido dela estava com problema de saúde em determinado órgão. Deus disse que era na vesícula. Isso. Ele nunca foi na igreja e Deus revelou que o marido dela estava com problema na vesícula. E que tinha que correr para o médico urgente. Isso, que ele buscasse um médico urgente. E ela, já sabendo que quando Deus fala, ela de imediato, né, procurou o esposo dela e surpreendentemente, até ela mesma falou isso, ele mesmo buscou ajuda médica, foi atrás. Logo em seguida, né, dias após. Deus revelou no domingo, na segunda eles foram ao médico. Isso. E ele não vinha sentindo nada, né? E aí quando ele fez o exame já estava lá que havia uma complicação num determinado órgão Na vesícula. e que ele precisaria passar por uma cirurgia de urgência. E assim ele o fez. E Deus também proveu a cirurgia, que era algo ainda mais complexo para ele conseguir. E Deus também fez o mover e ele conseguiu a cirurgia de modo rápido. Entendeu? Então não há como pensar que isso é coincidência, né? Contra fatos não existe argumento, né? E com relação ao que a senhora havia dito agora há pouco, apóstola, com relação à minha casa, né? Eu recebi 2 livramentos que para mim foram bem fortes. Um foi com relação ao meu pai, ao coração dele. E realmente ele já foi parar no pronto-socorro com início de infarto. Me tire uma dúvida e também esclareça para quem está assistindo a gente. O que estava no seu telefone foi referente ao seu pai ou à sua mãe? Foi com relação ao meu pai. No dia anterior ao culto, eu havia tido um sonho. Sonhei com meu pai morto. Eu sonhei com o velório dele. Né? Nitidamente. O senhor contou para mim? Isso, não. Sonhei com o velório. E aí ao amanhecer. O senhor chegou a contar para alguém na igreja? Também não. Ah, tá. Também não. Conversei com ninguém. Por que eu pergunto isso? Para deixar claro, porque às vezes quem está em casa, não é porque ela ouviu e alguém contou para ela, ele comentou com alguém e chegou até ela, entendeu? Isso. Aí eu peguei e conversei com a minha mãe, né? Hábito, nós não consigo vê-la todos os dias, mas pelo menos contato via ligação, WhatsApp eu sempre faço diariamente. E aí eu mandei mensagem para minha mãe, né, nesse dia e falei para ela, falei, mãe, tive um sonho pesado com o pai. Eu sonhei que ele estava morto, sonhei que nós estávamos no velório dele. Não dava a entender ao certo por quê, porque só era um flash mesmo que me vinha à memória. Isso pela manhã. Quando foi à noite,
no culto, antes de iniciar o culto, a apóstola estava orando, né, antes de dar início ao culto. Eu cheguei um pouco mais cedo, né? Isso. E aí ela revelou que o Senhor naquele momento estava dando livramento, né? Estava tocando no coração do meu pai e desentupindo as veias, né? E livrando ele de um infarto. Foi com esses detalhes? Sim, sim. A Meu senhora Deus. falou que né, naquele momento o Senhor tocava, né? No coração dele, desentupia aquilo que estava entupido e livrava ele, né, de uma parada. É forte, né? Muito, muito, muito forte. Isso não tem preço, né, Lúcio? Não, porque se, né, não estivesse próximo ao Senhor, né, se eu não estivesse nesse momento entregue a Deus no local certo, buscando da forma certa, talvez aquele meu sonho pudesse ter se tornado realidade. Talvez não. Se Deus livrou, é porque iria se tornar, né? Nós temos lá, no Ministério Profético Moriá, um culto chamado culto de ensino. Né, doutor? Isso. É um culto mais fechado, um culto mais para os líderes. Não que você não possa ir, você pode ir, tá? Mas é um culto, um culto de ensino mais para os líderes. Você tem aprendido muito nesse... Sim, como a senhora disse, né, é um culto mais fechado, né? Tem dias que nós geralmente fazemos quase uma reunião, né? Todos bem próximos. Aí a senhora dá abertura para tirar dúvidas e vira um debate ali, uma conversa muito boa a respeito da palavra, né? A respeito de Deus, a respeito de como caminhar, de como conviver, de como aplicar isso no dia a dia, né? De como viver a palavra de Deus. E há poucos dias também teve uma situação referente à sua mãe, não foi? Sim. É interessante. Interessante, assim, porque Deus ele vem falando e a gente não consegue entender. Aquela semana, eu creio que a semana que antecedeu o culto no qual a apóstola revelou, eu vinha sentindo uma saudade muito grande da minha mãe. Então, toda hora eu mandava mensagem para ela e falava o quanto eu a amava. E depois que aconteceu, eu conversei com ela, disse que um outro irmão meu também vinha fazendo isso. E ela também vinha se sentindo muito mal de saúde. E ela disse que de vez em quando ela passava mal, sentia algo estranho. E é uma pessoa, realmente, uma mulher que tem uma grande proximidade com Deus também. Minha mãe é uma pessoa que ela tem um amor pelo Senhor, pela palavra, uma dedicação muito grande. E ela já vinha sentindo que tinha algo que não estava muito bem com ela, né? Não estava conseguindo entender ao certo, tanto que ela me contou depois que em vários momentos ela orava nela mesma, né? Pedindo cura, pedindo que o Senhor desse livramento, até que em determinado culto, né, a senhora veio com a revelação para mim e mais outras 2 irmãs da igreja, que o Senhor estava dando livramento de morte para nossas mães, né? Pediu que nós ungíssemos elas, né? E no culto posterior levássemos elas para a oração direta, né, com a senhora na igreja. Tanto que no mesmo dia, eu me recordo, foi na quinta, né? Eu saí do culto, fui direto na casa dela, já passei o óleo ungido nela, fiz uma breve oração e já deixei agendado que no domingo ela precisaria comparecer lá na igreja. Tanto foi que ela chegou primeiro que eu. Consegui, na correria, cheguei um pouco atrasado, mas ela já estava lá. E depois, quando você ouviu ela testemunhando lá no altar, eu novamente entreguei a revelação para ela e ela contando que justamente ela estava sentindo tudo aquilo. Como é que você se sentiu? Nossa, é uma sensação de alívio interno, assim, sai um peso. Você sente Deus falando, confirmando aquilo com você. Ela mesma, inclusive, sentiu mesmo, entendeu?
após o culto, nos dias que vieram em seguida, ela passou a se sentir melhor. Ela viu que tinha realmente algo errado, que havia realmente sido livrada de algo que iria acontecer com ela. Que forte, hein? Sim. Ainda mais de alguém tão importante, né? Pai e mãe, assim como os filhos, é o que nós mais temos, né, de importante na vida. É muito forte o que Deus faz no altar do Ministério Profético Moriá. E às vezes as pessoas dizem assim, apóstola, eu queria ter essa unção. Interessante que as pessoas querem a unção, mas não querem o preço. Tratar as coisas de Deus com seriedade, né? Da a forma gente que se deve esforça, ter. a gente tenta, né? A gente se esforça fazer com seriedade a obra de Deus. E eu amo fazer aquilo que o Senhor nos confiou. E eu louvo a Deus todos os dias pelo privilégio de ser um dos instrumentos do Senhor naquele lugar. E aqui eu também gostaria de agradecer assim, de modo muito especial a Rede Boas Novas de televisão pelo espaço, pela confiança. Agradecer ao pastor Mesquita, que sempre está conosco, né? Fazendo aí a obra de Deus, fazendo o vídeo do Senhor. Agradecer a todos os obreiros do Ministério Profético Moriá, todos, sem distinção de ninguém. Que é que eu não vou falar nomes, que eu não quero correr o risco. Eu louvo a Deus pela vida do povo que Deus tem levado no altar do Ministério Profético Moriá. Porque é muito forte, é muito lindo. Quando eu saio nas ruas, as pessoas... Apóstola, vem cá, mulher de Deus, me dá um abraço. Apóstola, eu assisto a senhora. Apóstola, a senhora é benção. Nossa, só o céu para fazer isso. E todos os dias eu digo para o Senhor, Senhor, me mantém na posição que tu queres. Tá? Ai, apóstola, a senhora não tem luta? Tem. A senhora não tem adversidades? Tem. A senhora... Eu sigo o perfeito, eu não sou perfeita, não busque em mim perfeição, que você não vai encontrar, como eu também não vou buscar em você, porque eu também não vou encontrar em você, o perfeito é Jesus, tá? Mas eu confesso a vocês uma coisa, eu me esforço para chegar no céu, porque a minha Bíblia diz que o céu, irmão Lúcio, eu ganho com muito esforço, tá? E eu sempre digo uma coisa muito forte, eu vou dizer para o senhor que Deus revelou para mim esses dias, eu vou dizer para o senhor, diante das câmeras aqui, aquilo que eu não disse ontem na igreja. Coloque a mão nas coisas de Deus. Que Deus vai começar a trabalhar na sua saúde e em todas as áreas da sua vida. O segredo é colocar as mãos nas coisas de Deus. Deus está falando isso para o irmão Lúcio e está falando isso para você que está ligado conosco agora. Se você quiser se ficar de pé e se manter bem, coloque as mãos nas coisas do Senhor. Tem coisas, queridos, que o homem não resolve, mas o céu resolve. O céu nos mantém de pé. Compreenda isso. E agora a gente já falou aqui de testemunho, de livramentos, de bondade de Deus, de misericórdia. Mas o doutor Lúcio vai falar de trabalho lá no Ministério Profético Moriá. A gente está para fazer primeiro sábado de setembro? Isso, sim. Primeiro sábado de setembro, o que é que a gente vai ter no Ministério Profético Moriá? Conte aí para o povo. É nossa ação social, né? Há algum tempo foi dado início, foi feito uma juntada ali de pessoas, né? De colaboradores, profissionais. Pegamos aqueles que se dispuseram a trabalhar em prol da comunidade, né? Através da igreja, assim como aqueles outros irmãos que se dispuseram a ajudar no todo. E aí a cada sábado de cada mês, né? Todo primeiro sábado de cada mês é feito um dia de ação social lá na igreja. E o que tem? Tem corte de cabelo? Corte de cabelo, artesanato, assessoria jurídica, né? Fisioterapia, fonoaudiologia, aula de música já estava? Sim, também, né? E aí, ao longo do tempo, a gente vem buscando novos parceiros para agregar e poder trazer isso à comunidade, né? Um serviço gratuito e feito com o máximo de amor possível. Você
que é um profissional, não sei qual seria a sua área, você que quer fazer um trabalho social, você pode ligar para a gente. Nosso telefone está aqui na tela. E você pode ligar para a gente e dizer, apóstolo, eu gostaria de entrar nesse projeto com vocês. Não é um projeto político, é um projeto social, onde o Ministério Profético Moriá já faz esse trabalho há mais de 10 anos. Né? Inclusive, a gente também distribui sopa nas ruas, a gente faz visita em algumas instituições filantrópicas e a gente leva algumas coisas. Então, se você quiser também entrar nesse projeto conosco, esse trabalho social, que a gente faz uma vez por mês no Ministério Profético Moriá, você pode ligar para a gente, o nosso telefone está na tela, e você pode fazer contato. Lá nós temos fisioterapeuta, temos fonoaudiologia, temos assessoria jurídica, aula de artesanato, aula de música, tá? Tudo isso gratuito para a comunidade. Corte de cabelo também. Exatamente. Né? Tudo isso gratuito para a comunidade. O Ministério Profético Moriá fica no loteamento Sevilha, em frente ao Tênis Clube na BR-364. E os dias de culto também está passando aqui na tela e o nosso telefone também. Doutor Lúcio, muito obrigada pela sua presença no estúdio do Ministério Profético Moriá, o programa o qual é da sua igreja. Eu que agradeço, apóstola. Deus abençoe a todos, tá bom? Amém. Amém. Sabemos que madeira é essencial em qualquer construção e encontrar um local em que oferece qualidade e excelência no material é primordial na sua obra. A Madeireira Novo Horizonte trabalha com itens básicos como portas e janelas, caixilhos, madeirites, telhas, forro PVC, caibo e madeiras em geral. Olha, oferece o serviço de entrega totalmente gratuito em toda a cidade. Pagamento no dinheiro e todos os cartões, parcelando em até 6 vezes. Localizada na rua Petrolina 10525, no bairro Mariana. Músicas e mensagens que edificam é aqui. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. Boas Novas FM. Um dia me atraiu. 24 horas de programação diversificada voltada para o fortalecimento da família. 91,5. Já estamos nos minutos finais, né? Nossa programação abençoada do Ministério Profético Moriá. E nós queremos aqui convidar você a estar quinta-feira conosco, né, pastor? Verdade, apóstolo. Quinta-feira do Ministério Profético Moriá é um culto abençoado, né? Começa às 19h30. O Ministério Profético Moriá fica ali no loteamento Sevilha. Você pega a BR-364, chega no Tênis Clube e entra em frente à direita. Ali vai ter uma equipe para lhe receber. E Deus opera tremendamente. Você viu hoje alguns dos testemunhos. Esses são só alguns do que Deus vem fazendo naquele local. Mas nós queremos que você venha contar o seu também. Vá lá nos visitar, não é, apóstolo? Quinta-feira às 19h30 e domingo às 9 horas da manhã. Um culto de louvor e adoração a Deus aos domingos, que é o culto da família. 9 horas da manhã no altar do Ministério Profético Moriá. E como de costume, nós queremos orar e já abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família. Eterno, amado e bendito Deus de Israel, te louvamos e te agradecemos, Senhor, pela essa rica oportunidade, Pai. Que a tua misericórdia e o teu poder, Senhor, possa alcançar essa vida, Pai. E possa trazer um novo tempo e uma nova história, Pai. Nós abençoamos, Senhor, essa vida, essa família, esta casa, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Sabemos que madeira é essencial em qualquer construção e encontrar um local em que oferece qualidade e excelência no material é primordial na sua obra. A Madeireira Novo Horizonte trabalha com itens básicos como portas e janelas, caixilhos, madeirites, telhas, forro PVC, caibo e madeiras em geral. Olha, oferece o serviço de entrega totalmente gratuito em toda a cidade. Pagamento no dinheiro e todos os cartões, parcelando em até 6 vezes. Localizada na rua Petrolina 10525, no bairro Mariana. Músicas e mensagens que edificam é aqui. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. Boas Novas FM. Um dia me atraiu. 24 horas de programação diversificada voltada para o fortalecimento da família.
91.